Pronto, né? Falo novamente aqui que a revista que a gente vai trabalhar sobre as cartas, né? As cartas paulinas. Então, como eu já pedi, né? Texto bíblico, Gálatas 1, 6 ao 12. Vamos fazer aqui a leitura. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão o que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue o evangelho que vá de além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi dos homens, por homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então aqui Paulo fala um pouco sobre da onde ele conseguiu o seu conhecimento, né? Que não foi por meio de homens, e também que o seu temor não é a homens, né? Pronto. Aí no primeiro ponto que ele foca na revista é conhecer um pouco de Paulo. No semestre né, passado, na revista passada, a gente já estudou um pouco sobre Paulo, sobre a vida de Paulo e tal. E aqui ele traz de uma forma mais resumida. Eu creio que todos já sabem que Paulo antigamente era chamado Saulo, né? Mas essa diferenciação do nome Paulo para Saulo não quer dizer algo de conversão. Ele se converteu, era Paulo, agora é Saulo. Era Saulo, agora é Paulo. Não. Isso quer dizer que Paulo ele tinha dois nomes. Um nome romano e um nome hebreu. Então ele poderia ser chamado tanto de Paulo como Saulo. Status, ele era um cidadão romano, né? Ele tinha um status de cidadão romano. E isso ajudou ele em um determinado momento da sua vida. Quando ele foi preso, ele pôde revogar esse direito e assim ser tratado de uma melhor maneira. Ou de uma menos pior maneira, né? Ele foi educado quando criança por Gamaliel, que era um dos mestres daquele tempo. Seria quem hoje? Um cara assim... Augusto Codelos. Dos calvinistas, né? Seria um MacArthur. Um cara de grande destaque. Um padre importante. Quando ele cresceu, ele tornou-se um membro do Sinédrio, que seria mais ou menos o STF que a gente tem hoje, né? A corte, o tribunal. E ele era ele era extremamente religioso. É até uma coisa assim, meio assim que a gente às vezes não entende, né? Porque, por meio da religião, os cristãos eram perseguidos. Por causa da religião cristã, a religião judaica, né? E ele era um extremista. Então, para agradar a Deus, ele acreditava que tinha que matar os cristãos. Só que depois, por meio da visão de Cristo, ele viu que ele estava perseguindo o próprio Cristo, né? O próprio Deus. É algo parecido com os muçulmanos hoje, né? Tem muitos relatos, né? De alguns muçulmanos que têm visões de Jesus em algumas coisas. E ele passou de perseguidor a perseguido, né? Depois dessa visão que Deus trouxe a ele, tudo aquilo na vida dele mudou. E a vida de Paulo chega a ser muito irônica, né? Que é uma coisa que acontecia e depois, de uma certa forma, se tornou tudo ao contrário daquilo que é. O perseguidor passou a ser perseguido, de um dos maiores líderes de uma certa seita, de uma certa religião. Ele passou a ser um dos maiores fundadores do cristianismo, onde ele tem a maioria dos livros, maioria não, mas quase 50% dos livros escritos no Novo Testamento são dele, mais exatamente 48%, que são 13 cartas paulinas de 27 livros. E esse conhecimento que ele adquiriu foi justamente muito na adolescência dele. É como se ele passou a sua infância e sua adolescência aprendendo o máximo que ele podia. E quando ele cresceu, quando ele se tornou
adulto, toda aquela bagagem dele serviu para o reino de Deus. E a gente pode até aplicar para nossas vidas, que muitas vezes a gente tem uma área que a gente estuda mais, uma profissão, e a gente às vezes não vê isso como pode ser revertido para a glória de Deus. Mas se a gente faz aquilo ali com esforço, eu creio que uma hora Deus pode usar. Você pode usar, não, esse cara é contabilista, mas ele pode ser um contabilista diferente. Hoje em dia a gente sabe a fama dos contabilistas. Muitos contabilistas são ladrões. A gente sabe disso. E ele pode ser uma pessoa diferente. E nisso Deus pode trabalhar através da gente, né? Já só tem um livrozinho chamado Kazon, que Kazon é uma palavra hebraica que significa visão, ou propósito. O propósito é o qual você foi criado. Aí ele vai falar que às vezes você não sabe para que você foi chamado, você espera que Deus desça do céu e faça o seu corpo brilhar e ele dizer o que você vai fazer, né? Mas isso não vai acontecer. Muito raramente você vai ter uma visão do seu propósito extraordinária. Aí teria 3 passos, que seria você analisar as coisas que você ama e que você repudia, as habilidades que você parece ter, que você desenvolver, as experiências que você teve ao longo da sua vida. Você olhando para essas 3 coisas, dá para você ter uma visão do que é que você pode fazer, do que é que Deus lhe treinou ao longo da sua vida para você fazer. E Yuri, eu vou cantar, vai mexer na mídia. Quando acabei para a glória de Deus, né? Isso aí. Tudo a gente crê que é para a glória de Tudo pode Deus. ser usado. Eu pensava, quando eu era mais novo... Feira dos talentos eu passei assim, né? Eu quando era mais novo, eu pensava que Não quero não, vai. a gente só servia... Eu pensei, quando eu era mais novo, eu pensava que pra gente servir na obra de Deus, a gente tinha que ser aquele serviço integral. Você não poderia ter profissão, não poderia ter nada. Você devia estar vivendo 24 horas dentro da igreja. Nossa, meu Cristo. Eu pensava assim. Aí depois eu li um livro, eu não sei se foi do Haverhill, eu não lembro. Mas ele diz que você pode ter sua profissão. E através da sua profissão levar a Deus. Porque imagina se todo mundo fosse, abnegasse de tudo e servisse só dentro da igreja. Onde estariam os médicos? Onde estariam os economistas? Não estaria a produção agrícola para a gente comer alguma coisa? Não existiria um país. Né? Então, é aquilo. Deus usa cada um no ambiente que está. Naquela formação que Deus dá a cada um. A gente vê isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aí eu sei que a gente crê, eu creio que Deus sustenta cada um de nós. Mas como seria a nossa vida? Né? Financeiramente, porque hoje a gente tem muitas necessidades que envolvem o dinheiro. Infelizmente. E muita gente que tem essa visão que eu tinha e tenta viver essa visão, muitas vezes quebra a cara e às vezes até se desvia. Eu sigo um cara no YouTube que esse cara ele tinha essa visão. É tanto que ele trabalhava numa empresa, ganhava bem, só que depois que ele se converteu, ele acreditava que ele tinha que viver da obra. Ele virou um pregador e acreditava que tinha que viver na obra. Então ele pegou todo o dinheiro dele e investiu na gravação de um DVD, de uma pregação, e ele achava que dali ele ia virar um grande pregador e ia viver da obra, daquilo ali. Só que ele quebrou a cara. Por quê? Não vendeu, ele só teve prejuízo, ficou sem emprego, passou muito tempo comendo na casa de vizinhos, porque não tinha nada para comer. E depois de um tempo Deus levantou ele como um youtuber, um influenciador, né, para a honra e glória de Deus. Mas para ele entender aquilo que ele passou, ele poderia ter sofrido coisas que até se desviar dos caminhos de Deus. Pensando, meu Deus, eu parei tudo para te servir e olha o que aconteceu comigo. Só que ele tinha uma visão errada do serviço de Deus. Ele poderia servir dentro da empresa que ele estava trabalhando. Pronto, agora a gente vai falar um pouco sobre a composição das cartas. No Novo Testamento a gente tem 27 livros, onde 21 são epístolas e 6 são outros. E dessas 21 epístolas, 13 são paulinas e 7 são outras, né, de outros autores. Como eu já falei, aproximadamente 48% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E essas cartas elas tinham 2 destinos. Ou as cartas eram para cidades, ou as cartas elas eram para pessoas específicas, como Timóteo, né, Tito, e outras eram para cidades, né, romanos, a cidade de Roma, a cidade de Corinto, de Éfeso. E as cartas elas não são uma coisa difícil de entender.
Até o cara tava dizendo assim, ó. Se Paulo fosse vivo nos dias de hoje, ele não teria escrito uma carta. Ele tinha mandado um WhatsApp. Né? Tinha mandado um WhatsApp para Timóteo. Ó, Timóteo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque as cartas, elas surgiram... Paulo digitando, Timóteo nervoso. É um texto que mandando, né? Não, eu quero dizendo que seria um áudio de 10 minutos. Aquele que você para ter que escutar. Porque as cartas, elas eram escritas justamente para quê? Para sanar alguma ocasião que tinha acontecido. Algum problema, algum irmão que estava dando problema. Então era Paulo aconselhando, olha, essa é a visão bíblica para você resolver esse assunto. É tanto que é muitas vezes difícil para entender algumas cartas. Por quê? Porque você não tem um outro lado para você entender a resposta, né? A gente tem esse olhar cultural que estava ocorrendo aqui. A gente tem as respostas de Paulo, mas a gente não tem as perguntas que foram feitas. Então a gente tem que usar bem da interpretação da hermenêutica para entender o que é aquilo que era citado. Então, não sei se você viu, o Iago lançou uma teologia sobre as cartas de Coríntios. Como entender o que foi inspirado por Deus e o que é que Paulo estava falando, o que era a resposta de Paulo e o que era a resposta de Deus. Aí o Iago faz um trabalho muito bacana, que ele vai mostrar que na parte que quando o Paulo está escrevendo, ele tem muito espaço, ele está respondendo perguntas que já tinham sido enviadas pelo próprio Corinto, pelo próprio igreja de Corinto. Aí ele estava respondendo uma carta que Corinto tinha mandado. E aí, acho muito interessante o vídeo. Interessante. Pronto, aí essas cartas elas têm também classificações. Algumas não possuem classificação, no caso de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses. Agora tem as cartas do Cárcere, que foram cartas escritas quando ele estava preso. Não sei quantos assistiram um filme, né, o filme de Paulo, onde eu não me lembro quem era que visita ele. Era Lucas? Não. Talvez, Eu também não me apeguei a esse detalhe. Mas alguém ia visitá-lo e dali pegava as informações e escrevia a carta. Então são cartas... Talvez fosse também, não sei. Também quem escreveu Acho que era Silas. Acho que era Silas, estava mais habituado, né? Não, mas não sei porque quem escreveu realmente as cartas de Paulo era o... Lucas escreveu alguns. Não, mas as cartas de Paulo, o Lucas escreveu Tiago, escreveu Atos. As cartas de Paulo, quem escreveu foi... Perdido no meio de vocês, não sei nada. Tércio, né? Foi quem escreveu as cartas de Paulo. Pronto. Então tem essas cartas, né, do Cárcere, que são Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios. E as cartas pastorais, né, como a gente falou, 1 e 2 Timóteo e Tito. E agora a gente vai ver a atualidade dos conselhos de Paulo para nós. A gente vê que a Bíblia é um livro bem antigo, né? Alguns até dizem que é um livro ultrapassado. Caducou, né? A caduquice da Bíblia. Mas as cartas, mesmo sendo algo distante, elas são algo bem atual, a mensagem é bem atual. É tanto que você vê alguns assuntos que a Bíblia retrata, que hoje em dia a gente sofre o mesmo problema. Eu vi um comentário, eu acho que foi esse youtuber que falou, Thiago, que ele falou que um cara disse assim: como é que vocês ainda acreditam na Bíblia, um livro tão ultrapassado, em relação à homossexualidade? Aí ele disse assim: cara, pois você que não está estudando. Porque a Bíblia, ela fala de homossexualidade no Antigo Testamento. Ele já retratava sobre homossexualidade, né? Algo bem antigo mesmo. E a Bíblia já falava, já tinha relatos. É tanto que um dos motivos de Sodoma e Gomorra ser destruído foi por causa da perversão das pessoas, que até as crianças. Os anjos que vieram. Mas aquela parte ali que às vezes o pessoal não entende o que era que eles queriam fazer com os anjos. Pois é. Até conhecer. Ali fala que até as crianças. É de uma maneira mais íntima. Ali fala que até as crianças estavam naquela perversão sexual ali. Tem um filme, estava passando antigamente, que era na casa 14, era Record News. Acho que não existe mais Record News. Existe Record News ainda. No 14 ainda, pelo link na televisão. Aí eu me lembro uma vez de madrugada, estava passando na televisão e estava passando o filme Sodoma e Gomorra preto e branco, 1940 e pouco, 50 e pouco. Cara, eu parei pra assistir o filme, só que o filme era tão grotesco, bicho, que eu, caramba, era um negócio realmente... Tentaram retratar realmente de seria, né, Sodoma? Mas era uma situação bem
proteger. Se não me engano, é na Biblioteca Britânica que tem muitos documentos a respeito de como era esses períodos aí. Então Sim. existem relatos realmente, existem estudos históricos. Era punk o negócio lá nessas terras aí. A gente vê que não é um assunto atual, né? O ser humano ele é inclinado sempre a fazer os mesmos pecados. Então, o que o ser humano pecava há milhões de anos atrás, que Deus já sabia, tem uma certa atualização, mas o assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo. Então, Técnicas diferentes. justo. Com uma tecnologia a mais, mas continua a mesma coisa, né? Essa apostila ela traz 3 pontos, poderia ter trazido mais, mas traz 3 pontos que a gente pode até o dia de hoje aplicar nas nossas vidas. Que é a questão da obediência aos pais. E eu queria que pudesse abrir lá em Efésios 6:1. Não pode não obedecer teu pai. Não obedece teu pai. Obedecer. Obedecer aí, pai. Efésios 6:1, pode ler? Pode ler. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A questão da obediência, de certa forma, é uma questão de inteligência. Por quê? Se você sabe que algo vai lhe trazer um benefício e o inverso vai lhe trazer um malefício, o que é que você tende a fazer? Que vai lhe dar um benefício, né? Só que muitas vezes a gente não acredita muito nisso. A gente acaba desobedecendo nossos pais. É o que a gente vê muito hoje nos jovens, né? Muitos jovens querem saber mais que os pais e acabam quebrando a cara, né? A gente vê aí a questão da criminalidade, a questão de quanta gente morre aí por ter saído para uma festa que os pais disseram não vá e acabaram quebrando a cara, né? Acidente de carro. É certo que não é uma fatalidade, não é que você vai desobedecer seu pai uma vez e Deus vai pesar a mão e você vai morrer, não. Mas isso vai gerar consequências na sua vida. Até porque eles têm experiência, né? São pessoas que já viveram, passaram por muita coisa. Pronto, a segunda, esse aí é bem passado, né? A gente trabalha muito sobre isso, a questão da obediência aos pais. Eu creio que não é novidade, né? Pra gente não é uma coisa assim que, vixe, nunca me falaram de obediência aos pais. Não, é uma coisa que a gente até luta às vezes, muitas vezes, porque a gente tende a ter um coração rebelde a ouvir outras pessoas, mas é uma coisa que a gente tem que sempre trabalhar nos nossos corações para o nosso próprio benefício, né? Porque é um mandamento com promessa. O segundo ponto é orar pelas autoridades. Eu queria que tu abrisse lá em 1 Timóteo 2:1. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças para todos os homens, pelos reis, por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Amém. A gente tem vivido uma crise. Eu tenho esperança que talvez o próximo ano possa mudar. Mas a gente tem vivido uma crise política e de muitas coisas. Social que, assim, se a gente for ter esperança em políticos, a gente já estaria totalmente decepcionado. Porque a gente tem vivido há anos e anos e anos de corrupção, de várias coisas. Mas mesmo assim, mesmo com essas pessoas pecaminosas no poder, a exortação de Paulo é que oremos por eles. Não para que você deseja mal. Justamente. Teve presidentes que eu não votei, mas eu botava lá no meu caderno de oração. Eu tenho que orar por ele. Senhor, converte o coração. Senhor, dá sabedoria para agir conforme que é para agir. E a gente vê, tanto na história, pessoas que tinham um posicionamento errado, tinham certas ideias questionáveis, e em um determinado momento eles mudaram a estratégia e conseguiram fazer um bem numa causa. E a gente vê na Bíblia pessoas ímpias sendo usadas por Deus, governantes ímpios. Eu não lembro, eu não sei se é em Provérbios, mas tem uma passagem que diz que Deus muda o coração do rei. Então, se o coração do rei é mudável por Deus, para mim qualquer autoridade é mudada por Deus. Se Deus tem um intento e se a gente confia plenamente que Deus pode fazer aquilo, Deus pode mudar um coração. Quem é um ser humano na frente de Deus? Não é nada.
ele tem uma certa autoridade, mas ele ainda é um ser humano. É o que Pode Cristo ser fala moldado sobre por Deus. Pilatos, né? Você estaria aqui se de cima não tivesse dado. E é permissão de Deus, né? Então, quem aceita ou não aceita a nossa liderança atual e a próxima liderança, que ore para Deus dar sabedoria, dar discernimento, e que essa pessoa se transforme cada dia mais em uma pessoa parecida com os ditames de Cristo, né? Com os valores de Cristo, para a gente ter uma nação abençoada. Eu quero que ela caia para que eu diga que eu estava certo. Isso aí, né? E o último ponto é viva para a glória de Deus. Ok? Tu abrisse lá em 1 Coríntios 10 e 31. 1 Coríntios é na Bíblia, no Novo Testamento. Eu acho que eu comprei a minha Bíblia mais barata e não deu com Coríntios. Eu sei. Você vai citar a cara do pai. Glória do pastor. Tudo bem, glória de Deus. Sim, é o que? 1 Coríntios o quê? 1 Coríntios 10 e 31. Deixa eu ver se eu sei. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Ele fala um pouquinho, embora esse texto ele venha a ser usado num contexto de alimentos oferecidos como sacrifícios a demônios, na antiga cidade de Corinto, o princípio por trás desse conselho é muito atual. Que é em relação ao quê? Paulo nos convida a usar a nossa liberdade com amor e responsabilidade para com Deus e para com o próximo. Então, nós somos libertos, estamos debaixo da graça, mas que essa liberdade que nós temos sirva para a glória de Deus. Qualquer coisa que a gente for fazer, quer comer, quer beber, ou qualquer outra coisa que a gente possa fazer. Final, né? Qualquer outra coisa. Porque comer e beber a gente ainda faz todo dia. Então, uma coisa mais geral do que isso, eu acho que não tem. É uma coisa mais simples. Comer, beber água, respirar. Faça isso para a glória de Deus. Cheio de metáfora, né? Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que estar se policiando. Porque eu creio que vocês já passaram por isso. Você está fazendo uma obra para Deus, mas muitas vezes no seu coração você não está fazendo para Deus. Né? Às vezes você se pega, tem que fazer, é como o pastor falou, a questão de Marta e Maria. Ela estava fazendo as obras ali, mas Jesus estava do lado. Por que ela não parou um pouco para estar com Jesus? Ela estava fazendo aquilo para Jesus, entendeu? Porque na cabeça dela, eu estou arrumando isso aqui para Jesus, porque Jesus precisa de um alimento bom, mas e aquele momento com Deus? Aquele momento com Jesus ali? E muitas vezes eu creio que a gente se pega nessa situação. E a gente tem que se policiar. Porque tudo tem que ser para a glória de Deus. E que Deus age cada dia mais nos nossos corações. E eu queria terminar com uma frase aqui que eu achei bem impactante mesmo. E eu creio que ela sintetiza um pouco da vida de Paulo e algo que eu creio que nós queremos ser também, né? Que diz assim, ó: a marca de um santo não é a perfeição, mas a consagração. Um santo não é um homem sem falhas, mas um homem que se entregou sem reservas a Deus. Então não é porque nós temos falhas, nós temos um passado pecaminoso, ou temos ainda falhas recorrentes. Não é isso que nos torna santo ou não. A nossa santidade é em relação à nossa entrega com Deus. Quando a gente se entrega sem reservas a Deus. Deus, ó, eu tenho esse pecado, eu tenho essa falha, mas eu me entrego totalmente a Ti. Vem mudar isso no meu coração. A gente vê que o histórico de Paulo, se fosse olhar o histórico de Paulo, em questão de tudo aquilo de ruim que ele fez, se a gente fosse fazer um juízo de valor, fosse pesar na balança, eu não sei se o que ele fez de bom compensaria o que ele fez de ruim. Porque ele matou muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Ele, eu não sei se metade da vida dele foi para esse lado ruim, eu não sei quanto tempo ele viveu, mas a intensidade que ele foi fazer as coisas ruins, ele também se entregou a Deus. A mesma intensidade ou muito mais. Ele considerou até todo o passado dele um nada, em referente àquilo que ele estava vivendo com Realmente Cristo. foi de um extremo para o outro. Ele é extremista. Bem intenso, né? Amém? Glória a Deus.